Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom ter você aqui para estudo de mais uma lição, a lição 9, falando sobre Paulo e os seus vocacionados, a dedicação que Paulo teve para com eles. Você se sente um vocacionado na obra de Deus, chamado para executar a obra de Deus? Qual é a sua função? Qual é o seu preparo para executar esta função? Quem é que está ajudando a você e poderia ajudar para que você melhor desenvolva a obra de Deus em sua vida? Esta é uma pergunta porque sempre precisamos de alguém para nos dar o primeiro norte, né? A primeira direção ali, a primeira orientação sobre os passos iniciais para executarmos, para cumprirmos a obra de Deus. E Paulo fez isso em relação aos vocacionados para a obra de Deus em seu tempo. É o que estudaremos nesta lição número 9. Antes do estudo desta lição, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal EBD Interativa, faça sua inscrição, ative o sino para ser notificado das próximas lições e outras reflexões bíblicas. Você que tem, então, interesse em aprender mais, eu convido a você estar comigo aqui semanalmente, aprendendo a palavra do nosso grande Deus. E você que é aluno, professor, pegue a sua revista para que juntos possamos aprender esta lição. E depois desta aula, você pode também acessar o site EBD Interativa e lá lançar-se mão de recursos como dinâmicas para escola dominical, slide e outros subsídios mais que com certeza agregarão muito à sua vida. Vamos ao estudo então da lição número 9, no texto áureo, falando o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Primeira lição maravilhosa que temos aqui: a igreja, o rebanho, pertence a Deus. Jesus comprou com seu próprio sangue e é ele que, através do Espírito Santo, constitui bispos, constitui pastores, constitui presbíteros para liderar a igreja do Senhor, dirigindo-a, apacentando-a, alimentando a igreja para que ela possa perseverar até o fim. Então Deus levanta homens segundo a sua vontade. A igreja é do Senhor. Que maravilha, né? Verdade prática. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Que ponto fundamental levarmos em conta. Aqueles que são, a liderança mais antiga, um dia passarão. A liderança mais nova se levantará e dará prosseguimento no trabalho do Senhor. Agora, qual é o legado que essa geração mais nova está tendo, os novos vocacionados? Qual é a ideia, qual é o legado doutrinário, quais são as lições que os mais antigos, digamos, a liderança mais antiga possa estar deixando ou vai deixar? Pois, com certeza, assim como você precisou de ajuda para chegar onde chegou, os mais novos também necessitam de zelo e de cuidado. Então é uma verdade de fato prática. E vamos aprender com Paulo sobre esta importância, de deixar um legado, de deixar aí um exemplo fundamental aí para os que são os mais novos, os novos chamados, os novos vocacionados. Então, dentro desta lição, dentro desse contexto bíblico, temos aí um legado do apóstolo Paulo aos obreiros do Senhor, conforme está aí no início desta lição. E o que esta lição vai ensinar, vai proporcionar àqueles que militam na obra de Deus? Que os mais antigos, os que já estão mais tempo na caminhada, os veteranos, devem ensinar os mais novos como liderar, como dirigir, como apacentar, como fazer a obra de Deus. Tudo isso dentro de um legado doutrinário. Paulo, vamos aprender nessa lição, um legado que ele deixa para os mais novos. Hoje, por exemplo, meu querido pastor, líder, você tem deixado qual doutrina, qual ensinamento para que os mais novos possam dar continuidade? Eis a questão. Também vamos
ver nesta lição e entender nesta lição a importância de apelar aos líderes para o cuidado com o rebanho de Deus. Quantos líderes, na atualidade, que têm sido negligentes com a obra de Deus, com o rebanho de Deus, com a igreja do Senhor, sendo que eles vão prestar contas por esse tão grande rebanho. Então vamos aprender nessa lição também a importância que o apóstolo Paulo dá em despertar os líderes para o cuidado. Olha que interessante, temos muito o que aprender com a vida e o ministério do apóstolo Paulo, muito mesmo, e eu quero aqui, conforme está na lição, desejar que o Espírito Santo fale aos nossos corações, venha impactar os nossos corações de forma que a igreja do Senhor seja abençoada e impactada com esta lição. Primeiro tópico, então, da revista desta lição. Éfeso, o ponto de aprendizado, dos vocacionados, ali o ponto inicial. Em Éfeso, conforme está na lição, o apóstolo permaneceu mais tempo e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Que maravilha, Nós temos em Jerusalém discípulos, apóstolos sendo formados. Nós temos em Antioquia, como Paulo de lá sai, discípulos sendo formados e enviados para a obra do Senhor. E agora, a partir de Éfeso, onde Paulo estava mais tempo, também obreiros sendo preparados e enviados para servir ao Senhor. Que a sua igreja seja um celeiro de pregadores, seja um celeiro de missionários, de obreiros, que daí possam partir para servir ao Senhor e o reino do Senhor venha a se expandir. Muitas das vezes a igreja trabalha com uma espécie de mar morto, Ela só recebe, ela só usufrui daquilo que tem dentro dela. Mas precisamos, como o Rio Jordão, ter a capacidade de expandir e abençoar toda a Canaã, que possamos ser o ponto de partida, assim como Éfeso foi, para a formação, para a capacitação de novos obreiros e que daí eles possam ir e servir ao Senhor em outro local, assim como com Paulo foi feito. E olha que interessante, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso então cuidar dessas novas vocações. Ninguém que tem eficácia, ninguém que tem um sucesso ministerial chegou aí de qualquer forma. Antes passou por uma preparação. Os apóstolos que foram desbravadores, que foram extraordinários na obra do Senhor, após Jesus passar uma noite em oração, conforme Lucas 6, ele chama, mas antes de enviar, os prepara cerca aí de 3 anos. O apóstolo Paulo foi preparado em cerca de 14 anos. Então, meu querido líder, meu querido irmão, entenda, o preparo é essencial na vida daquele que quer servir ao Senhor. Então, que a escola dominical, que os cursos teológicos, que os cultos doutrinários sejam trabalhos de preparação dos chamados para que possam servir com excelência. Na nossa atualidade, há um certo conceito, há uma certa vontade de fazer tudo rápido, tudo já, mas na obra de Deus não funciona assim. Antes, a preparação, depois o avanço ministerial, depois a realização da obra de Deus. Olha que interessante, então devemos levar em conta o preparo e para cada função, para cada obra ser exercida, existe um preparo ideal. Então, direcione os seus vocacionados, os seus chamados, para que possam executar com excelência. Vamos ao tópico 1.2 então. Paulo e o despertamento de novas vocações. Olha que interessante. Paulo sabia, tinha essa consciência que não poderia fazer o ministério sozinho, ter o avanço na obra de Deus sozinho. Então ele precisava de pessoas que pudessem o auxiliar, a levar o evangelho. Daí Paulo vai preparar Timóteo, Tíquico, Tito, Filemão e tantos outros mais. O que este ponto nos ensina? A vida e o ministério de Paulo despertava outros para serem obreiros, para serem pessoas que exerceriam a obra de Deus. Se você for levar em conta a nossa geração, ela é uma geração que procura se profissionalizar, ser juiz, ser advogado, médico e tantas outras profissões.
Mas quantos dos nossos filhos, dos mais jovens, querem dar continuidade ao ministério que hoje estamos exercendo? Meu querido, minha querida irmã, pense, você estar como Paulo, despertando outras pessoas para servir a Deus com você, para dar continuidade à obra do Senhor. Paulo era alguém que inspirava as pessoas, né? Para que eles pudessem exercer a obra de Deus. Paulo tinha a humildade e a alegria de ver outros irmãos cooperando com ele na obra do Senhor. Daí Paulo os ensinava diretamente como servir, né? Como atender a vocação que de Deus os recebia. Logo, não tenha ciúme, não tenha inveja, não tenha preocupação de alguém tomar o teu lugar, pois há espaço para todos na obra de Deus. Que possamos, como Paulo, nesse ponto aí, despertar e ensinar diretamente aquilo que do Senhor recebemos, para que essas pessoas, para que esses irmãos chamados, vocacionados, também possam exercer com excelência. Mas primeiramente é necessário despertar o interesse. Então um pastor, um obreiro, ele deve se preocupar com o que ele fala, com o que ele demonstra, né? A alegria de viver o ministério, a alegria de exercer a obra de Deus, porque se ele demonstrar tristeza, peso, fardo o tempo todo, que despertamento será feito? Então, pense, a forma que você age e fala pode despertar. Então, que sejamos como Paulo, conforme o primeiro ponto 3 aí, um mestre inspirado, um mestre que possa inspirar outras pessoas. Olha que interessante, olha que maravilha. Paulo tinha vários filhos na fé que com ele aprendia o evangelho, aprendia a palavra do Senhor, aprendia o exercício missionário, o exercício da pregação. Então, que você possa ter pessoas que se esperem em você, que admirem em você, né, que percebam em você lições extraordinárias para também fazer a obra de Deus. E com isso vemos a importância do nosso exemplo, do nosso zelo com o evangelho, para que outros sejam inspirados. Então Paulo tinha essa preocupação de dar instruções de como pastorear a igreja local, de como cuidar da obra do Senhor, e para isso temos pelo menos 3 cartas que se destacam nessas instruções, chamadas de cartas pastorais, como 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E Paulo deixa bem claro, olha, para que saibas como convém se portar na casa de Deus. Ou seja, Paulo tinha preocupação de como eles seriam enquanto pessoas, enquanto homens de Deus, chamados por Deus, mas como que a igreja também seria tratada, administrada, assistida. Logo, você que é um dirigente, você que é um pastor, lembre-se de ler, estudar profundamente essas cartas pastorais. Você que é líder de círculo de oração, líder de departamento, também esta lição, ela te agrega. Essas cartas te favorecem porque você vai ter uma noção do que fazer em relação à obra de Deus. Olha que maravilha! Na casa de Deus temos pessoas de várias faixas etárias, vários grupos, e a forma de lidar com cada um deles exige um certo saber, exige uma certa perícia. Logo, aprenda o que cada faixa etária implica, as suas formas de aprendizado, as suas formas de se relacionar, as suas formas de vivência, né? Aí eu recomendo a você, não deixe de se aprofundar em questões fisiológicas, psicológicas, sociais, antropológicas e também, com certeza, acima de tudo, bíblicas, para entender cada grupo, entender as faixas etárias e assim saber pastorear a igreja do Senhor. Paulo tinha essa consciência de como lidar com as faixas etárias e isto ele passava aos seus mais novos vocacionados. Então, meu querido líder, minha querida líder, né, se preocupe, né, em como fazer, em como orientar outras pessoas a darem continuidade sobre isso. Olha que interessante. Então, essa constituição que Paulo trabalhava e essa preparação era uma forma de cuidado que ele tinha, né, com os vocacionados e também de dar estabilidade à igreja do Senhor. Na sua partida, por exemplo, a igreja permanecerá firme? Ela continuará avançando? Nós temos
na história de Israel, por exemplo, que quando Moisés parte, quem dá continuidade? Josué. Mas quando Josué parte, quem vai dar continuidade? Não temos alguém que dá continuidade. Logo, temos no povo de Israel uma anarquia. Muitas das vezes acontece isso dentro da obra de Deus, dentro da igreja, dentro dos departamentos. Não se prepara novos líderes, não se prepara pessoas para dar continuidade. Na falta do irmão que antes era o líder, o trabalho despenca, o trabalho perde a sua força e muitas das vezes desmorona. Então, que a obra de Deus não pereça por nós. Vamos aprender com Paulo aí, então, a importância de preparar pessoas para que na nossa partida outros possam dar continuidade. E assim a obra de Deus, a igreja do Senhor, o departamento, ter estabilidade e assim avançar, pois a obra não é nossa, conforme aprendemos com Paulo, mas ela é de Deus. Olha que interessante. E qual é o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes? Vamos aprender 2 pontos importantes aí. A sua advertência a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Quem eram os judaizantes? Eram aqueles, observadores rigorosos da lei, que tinham que se guardar a lei para servir, para agradar a Deus. E eles exigiam isso principalmente dos gentios, que a igreja estava crescendo muito com os gentios. E com isso era uma certa forma de frear, bloquear, invejar esse crescimento. Então eles exigiam dos gentios a prática da circuncisão, a guarda do sábado, a observância dos ritos, como se isso fosse o mérito para a salvação, sendo que a salvação é por graça e não por mérito humano. Com isto, eles pesavam, causavam fardo para os mais novos servir ao Senhor. Do outro lado, se tinham os gnósticos, que se consideravam mais espirituais que os demais, que eles entendiam que o corpo era mau, matéria para nada aproveita, só tinha que se guardar a alma, só tinha que se pensar na alma. Ou seja, o importante é a tua alma. Mas Paulo deixa bem claro à igreja de Tessalônica que o nosso corpo, alma e espírito devem ser conservados irrepreensível. Logo, a salvação de Deus requer de nós arrependimento, santidade, disciplina. Mas isto não é para nos tornar merecedores de sermos salvos ou não. É porque já somos salvos. O evangelho atual, por exemplo, não prega muitas das vezes arrependimento. Não é o evangelho bíblico. Porque o evangelho que Paulo pregava e esse legado que Paulo deixa aos mais novos, os vocacionados, é o seguinte: olha, o evangelho de Cristo requer arrependimento. O evangelho de Cristo requer boas obras, não para a salvação, mas porque são salvos em Cristo Jesus. Logo, Paulo estava ensinando, despertando aos vocacionados que surgiriam falsas heresias, surgiriam falsas doutrinas, surgiriam pessoas no meio da igreja que dificultariam a obra do Senhor, mas como lidar com esse grupo, ou esses diversos grupos que surgem? Defendendo a sã doutrina. Os mais vocacionados, os mais novos, deveriam defender a sã doutrina. Assim aprendemos com Paulo, que os obreiros do Senhor, os mais antigos hoje, devem compartilhar com os mais novos a sã doutrina para que a igreja do Senhor venha perseverar. Então, preocupe-se com o seu legado doutrinário. Um outro ponto importante dentro dessa lição é, conforme o tópico 2.2, o compromisso de Paulo com o Senhor. Olha que interessante, em Atos 20:19, Paulo não se preocupava somente em ensinar questões administrativas, litúrgicas para os mais novos. Paulo se preocupava, acima de tudo, ser fiel ao Senhor e ser coerente naquilo que ele pregava, naquilo que ele ensinava. Ou seja, a sua vida era a mesma dentro e fora da igreja. Assim como temos o exemplo aí, se você inspira as pessoas, ensina elas a amar uns aos outros dentro do contexto da igreja, fora tem que ser a mesma coisa. E Paulo era um homem que vivia plenamente este evangelho de Cristo. Ao pregar aos outros, ao ensinar aos outros, não perder-se no processo, ser salvo também. Então o que vamos aprender? Que a nossa vida tem que ser coerente, tanto dentro quanto fora.
E a gente tem que ter cuidado, né, com a vida, na vida pública, na vida privada, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala, até porque muitos estão nos observando e olhando se de fato nós somos servos do Senhor Jesus, como crentes. Então, os vocacionados têm que entender que mesmo no seu processo de preparação, já estão sendo testados, já estão sendo avaliados, né, se de fato eles estão guardando a sã doutrina, cumprindo o chamado, se eles estão de fato preparados e dignos para exercer a obra do Senhor. E o mais importante que não se pode esquecer, que na medida que se prega aos outros, não esquecer da sua vida de comunhão e fidelidade para com Deus, conforme temos aí. Então Paulo vai fazer o quê? Um apelo aos líderes. Paulo vai fazer um apelo aos mais novos vocacionados para que tenham um desprendimento, né? Para fazer o quê? A obra de Deus. Desprendimento do quê? Das coisas materiais. Que o obreiro não seja apegado ao material em detrimento do espiritual. Que o obreiro busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e aprenda a depender de Deus, que as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. E Paulo era tão sabedor disso e tão exemplar que ele dava prioridade à obra de Deus e no seu tempo oportuno, vago, ele fazia tendas para quê? Para não ser pesados aos irmãos, trabalhando de dia e de noite. Olha que maravilha! Mas ele não fazia isso pensando em crescimento financeiro, né? Uma ganância, uma avareza ali. Não, pelo contrário, ele pensava na expansão do reino de Deus. Você líder, você vocacionado por Deus, entenda. A obra de Deus, ela tem o seu lugar, o seu momento, mas em nenhum momento ela pode ser feita com interesses materiais, com interesses de poder, com interesses de status. Devemos fazer a obra de Deus por amor a Deus e alegria em servir. E ao mesmo tempo, né, buscar conciliar com os nossos afazeres para não ser pesado aos nossos irmãos. Ou seja, assim como Paulo era alguém que vivia equilibradamente, dignamente, ele esperava que os líderes, os mais novos vocacionados, pudessem conciliar, pudessem se organizar para que naquilo que servisse ao Senhor não fosse pesado aos irmãos e naquilo que eles trabalhassem, eles não priorizassem o material ou tivessem ganância pelo material, deixando com isso a obra de Deus de lado. Nós temos uma estatística muito grande, por exemplo, de pessoas que estão abandonando o ministério, os cargos eclesiásticos para ganhos financeiros, deixando a obra de Deus, né, sem ninguém para dar continuidade. Então, que sejamos diferentes conforme esta lição nos coloca e Paulo nos ensina. Daí a importância do cuidado pessoal que o obreiro deve ter. Olha que interessante, Paulo sempre alertava, né? No versículo 28, por exemplo, temos: olhai, pois, por vós mesmo. Não bastava o exemplo digno que as pessoas viam, aquilo que as pessoas enxergavam exteriormente. A gente tem que levar em conta o nosso interior, a nossa comunhão para com Deus, ou seja, aquele que cuida e está em pé, olhe que não caia. Aquele que está servindo aos outros, cuidado para que no fim não fique reprovado. Ou seja, tem que se levar em conta esta realidade. Somos seres humanos, não somos melhores que ninguém. O vocacionado, o obreiro, aquela pessoa que Deus nos escolheu para exercer um papel, ela não se torna um super crente, um super homem. Ela é ainda uma pessoa sujeita às circunstâncias externas dessa vida, aos intempéries desta vida. Então, muito cuidado e muita sabedoria no caminhar cristão e no caminhar ministerial. Até porque nós temos, conforme as estatísticas atuais, pessoas tendo infarto, pessoas se suicidando, pessoas largando tudo porque não aguentam a pressão ministerial, não aguentam todos os trabalhos eclesiásticos devido ao tanto de ativismo que a pessoa tem. Com isso, acabam perecendo. A culpa não é da obra de Deus, é a falta de equilíbrio, de bom senso na caminhada e de confundir quem erra dentro disso tudo. Então, leve-se em conta a importância de cuidar, né, fisicamente do seu corpo, né, para que ele tenha disponibilidade, disposição na obra de Deus,
fazendo exercícios, né, se alimentando bem, tendo um sono reparador, de qualidade, ao mesmo tempo lendo bons livros, ouvindo e lendo boas coisas para que você tenha uma saúde mental, né, para que você tenha alegria de viver, alegria de fazer a obra de Deus. E principalmente não pode se esquecer do processo, né? A oração, o jejum, a leitura, a meditação na palavra de Deus. Muitas das vezes o obreiro está tão envolvido na obra, o vocacional está tão envolvido que ele esquece de cuidar das suas partes biológica, psicológica, sociais ou espiritual. Então a orientação que se deve dar aos mais novos, sim, deve se empolgar, entusiasmar com a obra de Deus, mas não se esquecer que ainda é um ser humano que necessita de cuidado, que necessita de manutenção para que assim possa continuar servindo e o nome de Deus ser louvado sempre. Então, portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Quando o obreiro, quando o vocacionado não cuida de si próprio, ele acaba sendo pesado aos irmãos e isso não é interessante, isso não é louvável. Então, cuide de você primeiramente para que depois você venha cuidar e tenha condições de cuidar da obra de Deus, ok? Vamos ao tópico 3.3, último ponto aí, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Olha que interessante. Paulo deixa claro que no meio da igreja, no meio da congregação, surgiriam falsos mestres, né, falsos profetas, né, que incutiriam doutrinas estranhas na mente dos incautos. E isso tudo, sem dúvida, né, prejudicaria o rebanho, prejudicaria a obra que Deus colocou na sua mão. Então o que Paulo nos alerta e ensina aos mais novos vocacionados aí? A estarem atentos, a ensinar ao rebanho de Deus, a proteger o rebanho de Deus, assim como Davi, que cuidava do rebanho, que cuidava das ovelhas do seu pai, que o obreiro, que o vocacionado possa, né, com todo empenho, com todo entusiasmo, ensinar, proteger, porque é louvável quando você faz um trabalho, faz uma obra e ela se perdura, né? Ela permanece, não é prejudicada no meio do caminho. Por mais que você tenha apoio hoje, sempre surgirá aquele no intuito de atrapalhar, prejudicar, até porque o sistema maligno tem esse interesse de atrapalhar o progresso da obra que Deus tem na sua vida e através da sua vida. Então que possamos, assim como Paulo alerta, né, estar atentos, né, àquilo que acontece dentro do rebanho e fora dele, para que possa ensinar e também proteger este rebanho do Senhor que ao tempo todo quer atacar, né, os predadores querem atacar o rebanho do Senhor, mas o papel dos líderes, o papel dos bispos é serem guardiões e protetores do rebanho de Deus, pois a igreja é do Senhor, a igreja não é do homem. Então, esta lição possa ficar gravada em nossos corações, que possamos deixar um legado para os mais novos, né? Que possamos ser preparados pelos mais antigos, tendo o zelo deles, tendo o cuidado deles, que possamos cuidar uns dos outros, para que a obra de Deus seja cada vez mais maravilhosa e venha a crescer. Que possamos colaborar, né, para que outros venham sentir também o interesse de servir, de glorificar a Deus, de fazer a obra. Que possamos transmitir esta alegria, e não só a alegria, o preparo. Não só o preparo, no sentido de como fazer, mas o alerta sobre o que pode acontecer durante a caminhada, para que nenhum vocacionado seja pego de surpresa durante o processo. Que esta lição seja transformadora na sua vida e na vida daqueles que virão após você. Assim como Deus disse para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e agora eu estou contigo. Que Deus que é contigo hoje possa ser com os mais novos, assim por diante. Que Deus te abençoe. Espero que esta lição venha a impactar a sua vida cada vez mais. Você que gostou desta lição, não deixe de deixar o seu like, deixar o seu comentário aí e compartilhar este vídeo com outros para que sejam abençoados em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço e bom final de semana.